Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do quarto trimestre de 2024. Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência e, após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar sua pergunta para o nosso e-mail, ri@veg.net, que responderemos após o encerramento da nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de Relações com Investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 26,4% em comparação com o quarto trimestre de 2023. No Brasil, tivemos mais um trimestre de crescimento, com bom desempenho de equipamentos de ciclo longo, especialmente dos negócios de transmissão e distribuição, em conjunto com a retomada dos projetos de geração solar centralizada. Para equipamentos de ciclo curto, seguimos com uma demanda saudável nas áreas de equipamento eletroeletrônicos industriais e motores comerciais e appliance. No mercado externo, apresentamos mais um trimestre com bom volume de entregas nos negócios de geração, transmissão e distribuição de energia, especialmente na América do Norte, além da entrega de projetos dos negócios de geração na Europa. No segmento industrial, a atividade continuou positiva em diversos segmentos importantes, com destaque para óleo e gás e água e saneamento. Adicionalmente, lembramos que as aquisições recentes também contribuíram com o crescimento da receita no trimestre. O EBITDA atingiu 2,4 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 30,5% em relação ao quarto trimestre de 2023. Já a margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,1%, um crescimento de 0,7 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esses pontos. Quanto ao ROIC, um dos nossos principais indicadores financeiros, manteve-se em um patamar elevado de 34,2%, como podemos ver em mais detalhe no próximo slide, onde observamos uma redução de 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2023. Esse movimento é explicado principalmente pelo efeito não recorrente no quarto trimestre de 2023, referente à constituição de uma nova controlada na Suíça, e pelo crescimento do capital investido, principalmente devido aos investimentos em ativos fixos e aquisições recentes, apesar do crescimento da receita e a manutenção das margens operacionais saudáveis no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresenta a evolução da receita das nossas áreas de negócios. No Brasil, a atividade industrial continuou saudável, com boa demanda para equipamentos de ciclo curto, como os motores elétricos de baixa tensão e produtos seriados de automação, além do bom desempenho de equipamentos de ciclo longo, como os motores de alta tensão. Em GTD, voltamos a apresentar crescimento de receita,
com mais um trimestre de crescimento no negócio de T&D, motivado principalmente pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações ligadas a projetos de transmissão e redes de distribuição. Destacamos também o desempenho positivo nos negócios de geração solar, com retomada dos projetos de geração centralizada, em conjunto com a continuidade da boa demanda no negócio de geração distribuída, movimento este que ajudou a compensar a menor entrega de aerogeradores. Em motores comerciais e appliance, continuamos com um desempenho positivo, com crescimento das vendas ligadas aos segmentos relevantes de fabricantes de ar-condicionado, máquinas de lavar roupa e compressores. Em tintas e vernizes, o volume de vendas continuou aquecido, com demanda pulverizada entre os diferentes segmentos de atuação. No mercado externo, observamos demanda positiva para equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão. Bons resultados também para equipamentos de ciclo longo, como os motores de alta tensão e os painéis de automação, especialmente em segmentos importantes como óleo e gás e água e saneamento. Lembrando que a incorporação dos negócios da Marathon, Champ e Rotor e também da Volt Electric Motor contribuíram para o crescimento da receita no trimestre. Na área de GTD, continuamos aproveitando as oportunidades presentes no mercado de T&D da América do Norte, além do bom desempenho em nossa operação de geração na Europa. Lembrando que o negócio de geradores adquiridos da marca Marathon também contribuiu para o desempenho da receita desta área de negócio. Em motores comerciais e appliance, a acomodação nas vendas em mercados relevantes como América do Norte e Argentina impactou o crescimento da receita quando comparado ao ano anterior, apesar da contribuição positiva das operações da China. Em tintas e vernizes, observamos continuidade no crescimento da receita, motivado principalmente pelo bom resultado na operação do México. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 30,5%, enquanto a margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,1%, apresentando mais um trimestre de evolução quando comparado ao mesmo período do ano anterior, reflexo principalmente da melhora das margens de equipamentos de ciclo longo e continuidade da boa dinâmica dos negócios de ciclo curto. É importante lembrar que nesse trimestre tivemos alteração do mix de produtos vendidos, em especial a maior relevância do negócio de geração solar, além do ajuste não recorrente relacionado ao laudo de avaliação dos negócios da Marathon. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos, que somaram 672 milhões, sendo 65% no Brasil e 35% no exterior. No Brasil, seguimos com a modernização e expansão da capacidade de produção de transformadores nas unidades de Betim e Blumenau, além de aumento de capacidade produtiva de motores industriais em Jaraguá do Sul e a ampliação das operações da unidade de automação em Itajaí. No exterior, continuamos com os investimentos no México, com o avanço da construção da nova fábrica de transformadores, melhorias na capacidade produtiva da fábrica de motores elétricos e expansão da unidade de automação. E na China, com a ampliação da capacidade de produção de motores de baixa tensão. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Bom, no slide 8, e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas das nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar que em novembro anunciamos um investimento de 62 milhões de dólares para expansão da capacidade produtiva no Parque Fabril de Rugal, na China. O investimento envolve o aumento de capacidade de fabricação de componentes e construção de um prédio de 30 mil metros quadrados para a fabricação de motores de alta tensão. Anunciamos também a aquisição da Rayvax, uma empresa brasileira atuante no setor de sistemas de controle para a geração de energia, com presença consolidada no mercado, com atuação no Brasil e no exterior. Em dezembro, anunciamos a conclusão da aquisição da Volt Electric Motors, fabricante turco de motores elétricos industriais e comerciais. Com a aquisição, a WEG diversifica sua presença industrial para atender não somente a Turquia, mas também outros mercados estratégicos próximos. Também em dezembro, anunciamos a construção de uma nova fábrica de redutores na Turquia, buscando aumentar a capacidade de fabricação de componentes fora do Brasil.
A nova fábrica será estabelecida em um prédio de 12 mil metros quadrados na região de Esmirna, em um investimento de aproximadamente 28 milhões de euros, com conclusão prevista para 2027. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o ano. Seguimos com uma dinâmica operacional saudável, com constante busca por eficiência operacional e ganhos de produtividade, que devem continuar suportando boas margens e retorno sobre capital investido. Continuamos com uma boa carteira de pedidos para projetos de ciclo longo, especialmente na área de transmissão e distribuição, além da retomada de projetos de geração solar centralizada, que devem contribuir para o crescimento da receita. Mas é sempre importante manter-se atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos e volatilidades, tanto no cenário local como no internacional. Ainda assim, mantemos nossa expectativa de crescimento, com demanda positiva na maioria dos nossos negócios e buscando oportunidades em novos negócios e diversificação internacional. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Lucas Marchiori, BTG Pactual. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Perfeito. Obrigado aí, turma. Bom dia. Obrigado aí pelo call. Eu queria uma ajuda de vocês aí para tentar entender a recorrência, digamos assim, de alguns dos fatores de demanda, na verdade, de receita que a gente percebeu o comentário no release de resultados, né? Então, pelo que eu entendi, teve bastante entrega de geração na Europa. Imagino que isso seja contratos de turbina. Se vocês puderem comentar se esse backlog tá longo, deveria phase out aí, talvez, né, nos próximos tris ou ano. E também sobre o solar, gente, é um tema que, né, imagino que muita gente esperava um phase out. Vocês comentaram sobre a retomada de alguns contratos de geração centralizada. Essa carteira tá longa, tem mais contrato vindo, como é que tá mais ou menos a rentabilidade média desses pedidos aqui, enfim, né? Algumas informações aí sobre esses dois setores. Obrigado, pessoal. Oi, Lucas, bom dia. André Salgueiro aqui. Com relação aos dois pontos que você trouxe, né, de recorrência de demanda, a primeira parte da operação de geração na Europa, ela está ligada à nossa operação lá de joint venture, a TG Mechanics, né? E, na verdade, o que aconteceu é que a gente teve uma concentração de entregas de projetos ao longo do quarto trimestre, e isso fez com que a receita ela fosse um pouco acima do que a gente vinha entregando nos demais trimestres. E pela natureza dos produtos lá, isso de vez em quando acontece, né? Não sei se você lembra, mas alguns anos atrás a gente teve, se não me engano, no terceiro trimestre, um impacto relativamente parecido, tá? Então, aqui eu diria que teve uma concentração, não necessariamente se repete de forma recorrente para frente, mas eventualmente em algum outro trimestre mais à frente a gente pode ter alguma outra concentração, dado a natureza e o tipo de produto que a gente produz e entrega lá. Com relação ao solar, a gente, de fato, teve um trimestre bastante positivo, né? O quarto trimestre, a gente tem dois fatores aqui, né? A parte de GD, principalmente o varejo, os kits de GD, voltando a apresentar crescimento de receita, né? Então, ele vinha crescendo o volume e ele passou a crescer receita também no quarto trimestre, mas acho que a grande novidade foi a parte de geração centralizada, né? Então, as grandes fazendas solares que a gente começou a entrega ao longo do quarto trimestre. Tem um dos projetos que a gente até anunciou para o mercado, mas a gente tem mais alguns em carteira, então dá para dizer aqui que essa parte do negócio de geração centralizada, a gente tem uma boa carteira para o primeiro semestre deste ano. Obviamente, pode entrar mais alguma coisa para ser entregue no segundo semestre, mas a visibilidade que a gente tem hoje de GC é algo que está indo aí até o final agora do primeiro semestre, início do segundo semestre desse ano. Show. Ficou ótimo, André. Obrigado, bom dia. A nossa próxima pergunta vem do Rogério Araújo, Bank of America. Rogério,
Habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia, André Salgueiro. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira é explorar um pouquinho o T&D fora do Brasil. A gente viu o GTD crescendo bem nessa parte externa, 26% em dólar, e já tirando o M&A. Né? Contudo, quando a gente olha os resultados da VEG Transformers US, ela vem representando ali 14, 15% do lucro, esse TRI veio 12%. Teve algum efeito não recorrente aqui? E se sim, vocês conseguiriam falar um pouco se é abaixo ou acima da linha do EBITDA? Essa é a primeira, depois a gente vai para a segunda aqui. Obrigado. Ô, Rogério, André Rodrigues, obrigado pela primeira pergunta. Olha, bom, acho que não tem muita novidade quando a gente fala sobre o desempenho de T&D na América do Norte, continua bastante positivo. E uma variação, quando a gente fala um pouco de resultado de margem, é natural acontecer, dependendo de um trimestre ou outro, depende do tipo de projeto que você vendeu, o tipo de transformador. Então, não tem nada que mude a dinâmica estruturalmente aí, como foi o desempenho. Eu acho que a mensagem, mais uma vez, a demanda continua aquecida, os pedidos cada vez mais robustos e a VEG vem se preparando cada vez mais para atender essas necessidades dos nossos clientes. Perfeito, André. Obrigado. Minha segunda é com relação a duas linhas aqui que ajudaram o lucro. Um é o imposto de renda, a alíquota de imposto de renda que vem 18% esse TRI, e outra tem uma linha de outros lá em despesa financeira. Estava vindo 30, 40, 45 milhões, vem em 6 esse TRI. Se teve algum efeito aqui que é não recorrente, se é talvez é o resultado de uma Selic subindo, enfim, que vocês puderem falar da recorrência dessa alíquota e dessas linhas de outras despesas, só para a gente saber se continuam ajudando o lucro aí para os próximos trimestres. Obrigado. Oi, Rogério, Salgueiro aqui. Com relação à alíquota de IR, na verdade, algumas oscilações entre os trimestres podem acontecer, né? Dependendo dos incentivos ali, da utilização que a gente consegue implementar dentro dos trimestres. Então, é natural esse tipo de oscilação. Obviamente, tem a questão do quanto que a gente exporta, o quanto que é vendido lá fora. Então, isso pode trazer alguma variação entre a alíquota efetiva ao longo dos trimestres, né? Acho que talvez aqui o ponto mais importante é que a gente tinha uma preocupação no final de 2023 por conta das mudanças de regra de transfer price e tributação na Europa, e nossa expectativa era ficar ali em torno de 20%, 21%, e a gente acabou concluindo o ano mais ou menos nesse nível, tá? Com relação ao resultado financeiro, na verdade, assim, a gente teve os principais impactos, né, no trimestre. Eles estão relacionados a movimentos de câmbio que a gente teve ali por conta da mudança do dólar e as proteções que a gente acaba fazendo, algo que acabou impactando. E acho que é importante lembrar também que no quarto trimestre de 23, a gente teve um impacto negativo e a base de comparação ela estava baixa, principalmente por variação cambial. Teve um movimento de câmbio forte na Argentina na época, e isso acabou causando essa oscilação dentro do resultado financeiro, tá? Então, quando a gente olha ali o movimento entre os trimestres, pode ter alguma oscilação, mas em comparação ao quarto trimestre de 23, a gente tem esses dois principais fatores aí que ajudaram a explicar a variação. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado, Salgueiro. A próxima pergunta vem do João Friso, Goldman Sachs. João, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, João. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Pessoal, eu tenho algumas aqui com relação à margem. A primeira, assim, queria ouvir de vocês, né, a expectativa de margem para 2025. Eu sei que no tri a tri, né, é sempre muito volátil, depende muito do mix de entregas. Mas vocês comentaram no release que custo, né, de matéria-prima impactou a margem nesse quarto tri, mesmo se você ajustar por aquele Purchase Price Allocation, a margem ainda caiu um pouquinho, né? Então, assim,
Olhando para 25, a gente deveria esperar uma margem que estabiliza nesse novo patamar, que é muito acima do pré-pandemia, mas com pouco espaço para expansão e contração, né, assim, nesses dois lados. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pessoal, é com relação a mix, né? Quando a gente olha a receita da WEG, o segmento internacional ganhou muita relevância nos últimos anos, e eu sei que vocês não comentam a margem por segmento nem por região, mas eu queria ouvir no relativo se talvez essa margem, né, que piorou um pouquinho tri a tri, também pode ser atribuída a um mix que foi mais para fora do país, né, onde a sua margem é naturalmente mais baixa, por você não ser tão verticalizado quanto no Brasil e nem ter uma posição tão dominante no exterior. Né? Então, essas são as duas perguntas de margem, pessoal. E aí a terceira pergunta é com relação a CAPEX, né, para 25 e 26. O que a gente deveria esperar como percentual da receita para esses 2 anos aí? Essas são as 3 perguntas, pessoal. Obrigado. Oi, João. O André Rodrigues, vamos falar um pouquinho das margens. Acho que vale a pena a gente ver um pouco de tempo, né, para falar. Para a gente falar um pouquinho sobre o futuro, tem que fazer uma análise do que foi o trimestre. Né? Acho que o primeiro ponto é que, na nossa visão, a gente apresentou mais um trimestre com excelentes margens. Nós finalizamos o ano, né, com margens acima até do que foi apresentado em 2023 e um crescimento até com relação ao quarto trimestre de 2023. Para justificar isso, né, quando eu falo que nada mudou com relação à TD na América do Norte, isso também leva em consideração o comportamento da margem, né, que está positivo, ainda com boa demanda para esse tipo de equipamento de ciclo longo. Acho que nós também tivemos no trimestre uma manutenção da boa dinâmica dos negócios de ciclo curto, que impacta a margem. E, basicamente, né, a gente pode explicar essa redução da margem com relação ao terceiro trimestre por 3 fatores, onde eu gostaria de dar um pouquinho mais de cor para a gente entender isso daí. Eu acho que o primeiro ponto, né, foi o que a gente colocou na nota explicativa, os ajustes não recorrentes do Purchase Price Allocation dos negócios recém-adquiridos da Marathon, que impactou, né, esse efeito não caixa e não recorrente, impactou a margem 0,3 pontos percentuais no trimestre. Outro ponto, né, que o Salgueiro comentou, né, que foi a forte recuperação do negócio de geração solar, para dar um pouquinho mais, né, e o solar ele tem um comportamento de margem menor comparado com as margens médias do grupo, e quando a gente fala de geração centralizada ainda, um patamar de margem abaixo do que a geração distribuída, a concentração de venda de solar no último trimestre de 2024, comparado com o ano todo de receita de solar, representou 35% do volume total comercializado de receita de solar no último trimestre. Então, isso também tem um impacto na margem, né? E a concentração das entregas, também que foi comentado pelo Salgueiro, da concentração das entregas de projetos de geração na Europa. Se a gente desconsiderar esses efeitos, a margem seria até maior do que foi o terceiro trimestre de 2024. Acho que é sempre bom a gente lembrar, né, que nós estamos expostos a diversos mercados, segmentos, que principalmente aí, que trazem essas variações dessa natureza, que, consequentemente, impacta aí a margem dos nossos negócios trimestre por trimestre. E a gente gosta sempre de frisar, né, que no caso da WEG, a gente gosta de ver a margem por um período um pouco mais longo, pelo menos um ano, e foi isso que aconteceu. A gente teve um crescimento na margem de 24 comparado a 2023, crescimento de 0,6 pontos percentuais. Quando a gente olha, então, agora, qual que é a expectativa para esse ano? A expectativa é positiva, especialmente pelo bom desempenho dos negócios de ciclo longo, como, por exemplo, o assunto de T&D. Acho que o objetivo da WEG é sempre continuar entregando margens acima do mercado. Nos últimos 2 anos, a gente rodou com uma margem bastante saudável e a gente não espera, em 2025, que as margens sejam muito diferentes dessa dos 2 últimos anos, né? Mas é sempre bom acompanhar o que está acontecendo no mercado, né? E tem riscos que podem impactar essa questão da margem. Primeiro ponto, as variações de câmbio. A gente está ainda num período de volatilidade que pode impactar, sim, no curto prazo a margem. Nós temos alteração dos custos de commodities por períodos prolongados também, que pode apresentar um comportamento, uma volatilidade na margem.
E também a gente não pode esquecer, né, que a volatilidade, a desaceleração do cenário macroeconômico global também pode impactar com isso, né? Por isso que a gente sempre gosta, mais uma vez, de frisar que a margem é sempre, a nossa análise é sempre por períodos mais longos. E aí a última parte dessa questão, né, de o que poderia, se eu entendi bem o mix, né, de produtos que poderiam impactar a margem, com certeza, né, isso sempre pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, né, os negócios recém-adquiridos da Marathon. São negócios que hoje apresentam margem estruturalmente menores com a VEG, comparado com a VEG. Por isso que a gente vai trabalhar para todo o processo de verticalização, da implementação dos nossos processos, para ao longo do processo de integração a gente ter a melhoria na margem. Você comentou do mercado externo, mas a gente tem que também lembrar que, mesmo no mercado doméstico, a gente pode ter uma variação comparado com o mix de produtos. Por exemplo, o solar. Como o Salgueiro comentou, que a gente tem uma boa carteira de geração centralizada nesses primeiros semestres. Então, a mensagem aqui é o seguinte, né? A variação entre trimestres é algo que é normal no comportamento da margem da VEG, porque nós estamos expostos a diversos tipos de produtos, a diversos segmentos, e essas alterações são comuns e acontecem relativamente frequente. Ô, João, e com relação à parte do CAPEX, a pergunta que você fez, né, principalmente CAPEX desse ano e 26, na verdade a gente anunciou ontem também, junto com as DFs, né, uma proposta de orçamento de capital que vai ser aprovado pela Assembleia, então a gente está prevendo investir agora em 2025 2,6 bi de reais, então é um investimento significativamente maior do que a gente vinha fazendo aí nos últimos anos. Boa parte disso são projetos que já foram até anunciados para o mercado, tá? Então a gente tem a ampliação ali da fábrica de fios e aumento de capacidade produtiva e verticalização no negócio de automação em Itajaí. A gente tem uma expansão da fundição aqui em Guaramirim. A gente tem os novos investimentos de T&D, tanto em Betim quanto Gravataí aqui no Brasil. E no exterior a gente tem bastante coisa acontecendo no México, né? Expansão das fábricas de T&D, a nova fábrica de tinta e alguns investimentos de verticalização, além da fábrica de motor de alta tensão na China, que a gente também anunciou no final do ano passado, e a nova fábrica de redutores na Turquia, né? Então, por conta de todos esses investimentos, a gente deve rodar com um nível de CAPEX maior do que a média, até um pouco fora, né, daquele range que a gente costuma fazer. Talvez esse ano, 26, a gente não tenha ainda orçamento, mas dá para dizer que a gente tende a rodar com nível de CAPEX por todos esses projetos, e alguns eles entram 26 com um nível um pouco mais alto, mas depois, olhando médio e longo prazo, deveria voltar dentro de uma normalidade que é o range normal que a gente costuma atuar historicamente. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, super claro. A próxima pergunta vem de Jens Spies, Morgan Stanley. Jens, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Jens, pode prosseguir, por favor. Sorry, I was on mute. I'll do the question in English. So I want to ask on FX, on the point you just mentioned. I guess given the BRL depreciation you had in the fourth quarter, it was probably a positive impact for that quarter. So assuming, for example, that the BRL remains relatively stable from here on, how do you expect the FX to have an impact in the first quarter and the second quarter? Will it be a tailwind or a headwind, considering that also probably some of those raw materials are purchased in US dollars? Any color on that would be much appreciated. And also, I want to ask on any other financial considerations we have to consider, maybe for the post-Marathon acquisition. For example, earnouts, anything you could highlight that's relevant would be appreciated. Thank you.
Bom, James, muito obrigado pela pergunta. Para seguir a dinâmica do call, nós vamos responder aí em português e você recebe a tradução simultânea. Bom, acho que importante sempre comentar, né, que a variação cambial e o impacto na VEG, né, no médio e longo prazo, a correlação do câmbio com o nosso resultado operacional é baixa, né? Porque a gente tem uma cadeia de produtos que também são dolarizadas e isso tem um determinado momento e se corrige, né? No curto prazo, normalmente, né, os movimentos maiores de desvalorização podem trazer um impacto, né? Eu acho que seria o câmbio chegou a operar aí acima de 6 por um curto período e depois já teve uma correção. Então, uma expectativa que isso fosse impactar mais positivamente, com essa correção reduziu um pouco essa expectativa, né? E quando você tem um impacto que sobe o custo das matérias-primas, a gente sempre dá um jeito de repassar isso daí, né? Então, eu acho que a gente não está vendo, né, com o câmbio mais ou menos estabilizado hoje nesse patamar, aí grandes impactos, né, que o câmbio seja um principal componente que pode impactar as margens aí ao longo do primeiro e no segundo trimestre. Eu acho que a gente tem que observar muito mais as questões aí de mix de produtos, né, que isso pode trazer um impacto. Mas a mensagem, novamente, né, no longo prazo, a gente não, o impacto na correlação é médio e longo prazo, a correlação é baixa. A gente nunca precisou de desvalorização do real para entregar margens acima da média, boas margens. Então, o que a gente sempre fica preocupado quando a gente fala em margem, quer dizer, em câmbio, em margem, é a volatilidade que uma valorização, desvalorização pode trazer no curto prazo. É isso mais a nossa preocupação do que ter aí uma desvalorização, uma valorização ou uma valorização impactando a margem consolidada do grupo. James, não sei se peguei aqui a tua segunda pergunta, post-market, com relação aí se tem aí uma questão aí de mudança do nosso perfil aí de distribuição de resultados, alguma coisa desse tipo, né, ou de dividendos. A gente não tem nada ligado à margem que... Sorry. Desculpa. Não, desculpa, pode seguir. Sure. I was asking, do you have any earn-out structure for the Marathon acquisition or not? Não. Desculpa. A gente não tem nenhum earn-out com relação à aquisição da Marathon. Perfect. And if I may, just one last question. On your raw materials, would you say that most of them are sourced locally? Or do you have a significant portion that's sourced from abroad? So, for example, the copper you use for your copper wires, is that sourced from mines in Brazil? From smelters in Brazil, or is it sourced from somewhere else? Just curious. Thank you. Oi, James, o Salgueiro aqui. Na verdade, o que a gente tenta fazer é ter um mix de fornecedores, né? E normalmente a gente tem algumas opções de fornecedores locais aqui no Brasil, mas também algumas opções de fornecedores estrangeiros. Só acho que é importante comentar, né, que independentemente de ser aqui no Brasil ou fora, você pode ter alguma variação de preço, mas são commodities globais, né? Então o preço tende a oscilar de uma forma parecida, né? Seja aqui no Brasil ou seja comprando de algum outro mercado. Perfect, that's clear. Thank you. A próxima pergunta vem do Lucas Lag, XP Investimentos. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. São dois pontos que eu queria explorar melhor com vocês. O primeiro é um complemento aqui à dinâmica de rentabilidade, né? Mas quando a gente pega, acho que olhando essa contração tri a tri, a gente vê que é principalmente por conta do efeito de matéria-prima ganhando relevância, né? Que acho que é muito em linha com o que vocês falaram, acho que em relação ao efeito mix e aumento de preço de insumo. Acho que a parte de efeito mix ficou mais claro aqui com o comentário do André, né?
olhando ali aqueles 3 pontos, mas mais olhando aqui para a questão do preço de insumo, né? Acho que aço plano subindo no Brasil, Estados Unidos, alumínio já nos $2.600 a tonelada, cobre a $9.500 a tonelada, mas entender como que vocês estão vendo perspectiva de repasse na ponta, nos respectivos mercados de atuação, acho que principalmente ciclo curto, né? Que vocês têm uma flexibilidade maior para esse repasse, entender essa dinâmica de matéria-prima, né, olhando para a ótica de preço. E aí uma segunda pergunta em relação à receita, né, mas a gente viu que os Estados Unidos acabou tendo uma performance relativamente pior versus outras regiões, tri a tri ali principalmente, mas entender se houve algum efeito específico aqui no quarto trimestre em relação aos Estados Unidos, eventualmente alguma incerteza pré-eleição, se pode ter impactado, e se vocês puderem dar uma cor de como tem evoluído a entrada na carteira de pedidos, né, e aí talvez principalmente ciclo curto para Estados Unidos, meio que hoje na ponta comparado com a evolução ao longo do quarto tri, também acho que ajudaria a entender melhor a dinâmica dessa região. São esses 2 pontos. Obrigado, pessoal. Oi, Lucas. Bom dia, Salgueiro aqui. Com relação à margem, né, acho que o André explorou bem aqui numa outra resposta os movimentos, né, o motivo da margem do quarto trimestre ela ter vindo um pouco abaixo do terceiro. Então, tem o efeito do PPA, né, que a gente já comentou, e depois tem o efeito mix. E aí o efeito mix ele está muito ligado à retomada muito forte do solar, né, e a hora que você vê produtos diferentes compondo esse mix de venda, obviamente você pode ter um impacto ali na estrutura de custo e na margem bruta da companhia, tá? Então, acho que esse é o principal efeito, né? Quando a gente olha para a variação de preço dos principais insumos, a gente teve alguma oscilação importante de cobre, mas mais no ano a ano, né? No quarter a quarter, ou no trimestre a trimestre, esse movimento ele foi menos relevante. O que teve de relevante no movimento do trimestre foi o câmbio, né? Com relação a repasses, a gente trabalha da forma de fazer esses repasses de forma regular para o mercado, né? Então, principalmente para os produtos de ciclo curto, onde a gente tem lista de preço, né? A gente tenta atualizar isso com uma certa recorrência, preferencialmente pelo menos uma vez por ano. Lembrando, né? Até a gente comentou aqui no call do terceiro trimestre, para alguns equipamentos ou para alguns produtos, como motores e tintas, a gente já tinha feito uma recomposição de preço lá no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre de 2024, e algumas outras linhas de produto a gente acabou fazendo essa recomposição agora no início do ano, principalmente a parte de automação, tá? Então, eu diria que assim, a gente fez essa recomposição agora recentemente, obviamente estão acompanhando aqui as oscilações para frente para avaliar se tem a necessidade de fazer mais alguma coisa. Com relação à ROL Estados Unidos, a parte de T&D continua, né, como o André comentou aqui na resposta anterior, também bastante positiva, né? Eventualmente a gente pode ter, pela natureza do negócio, alguma oscilação, principalmente por conta da concentração de entregas de projeto, dependendo do tamanho do projeto, quando esse projeto está sendo entregue. A parte de ciclo curto, dá para dizer que a gente está num cenário de um crescimento baixo, né, para padrões históricos. Então, aqui acho que tinha algumas incertezas com relação à atividade econômica ali, processo da eleição, mas a expectativa agora para 2025 é que a gente comece a ver uma retomada e um crescimento eventualmente um pouco maior para Estados Unidos, principalmente para essa parte de ciclo curto, quando a gente está olhando motores, automação, redutores e todos os produtos que a gente tem no portfólio para atender o mercado americano. Boa, tá claro. Obrigado, André. Bom dia para vocês. A próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Daniel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, obrigado pelo call. Também são 2 perguntas, por favor. A primeira é entender um pouco a dinâmica de Regal. A gente notou que teve uma queda na receita quarter-over-quarter, mais próximo de uns 20% em dólar. Eu queria entender um pouquinho da dinâmica por trás, foi mais uma questão de preço, uma questão de volume, um pouco dos dois. E se isso muda muito a perspectiva de margem para ela, tá? Eu entendo que tem uma captura de sinergia ao longo do tempo, mas mais para entender o comportamento no curto prazo, se é uma queda, depois ela volta a acelerar.
E a segunda pergunta, por favor, eu entendo o comportamento do geração centralizada, solar centralizada que Salgueiro comentou agora, que vocês têm visibilidade até o término do primeiro semestre, mas para entender com vocês como é que vocês estão vendo a demanda nesse segmento em específico, se a gente poderia, de repente, esperar mais ordens chegando. Esse era um segmento que a gente imaginava que ele fosse enfraquecer, até comparado aos últimos anos, e conforme até vocês comentaram no VEG Day, ele tem acelerado. Então, eu queria só entender um pouco até onde vocês acham que eles vão, tá? Para a gente pensar aqui em 2025 e 2026, por favor. Ô Daniel, eu vou pegar a primeira parte da pergunta e o Salgueiro complementa com a geração centralizada, tá? Quando a gente fala sobre Regal e um pouco essa variação dos trimestres que você comentou aí da receita, acho que o Salgueiro respondeu parte disso quando ele, na pergunta anterior, aí, das perguntas anteriores, com relação aí um pouco à dinâmica dos Estados Unidos, né? A gente sentiu aí uma dinâmica menos aquecida, né? Sobretudo aí nesse último trimestre, refletindo aí os números da própria VEG e dos peers aí da indústria, né? E também, quando a gente tem uma troca de controle, a gente tem um movimento, de certa medida, esperado, né? Com uma mudança, como foi aí essa questão da aquisição, né? Eu acho que o ponto aqui é que a gente está ajustando a estratégia de vendas e reforçando o nosso posicionamento, especialmente perante os novos clientes, né? A gente tem lá, que veio junto com a aquisição, né, uma equipe de representantes aí da Marathon, que tem bastante experiência, que tem um bom relacionamento com os clientes locais e vão ser essenciais para esse projeto de recuperação. Então, acho que está um pouco dentro desse contexto, um pouco de uma acomodação que aconteceu no trimestre e também fazendo parte do contexto de integração, quando a gente está revendo o posicionamento de marca, revendo o posicionamento de produto. Eu acho que é natural, no curto prazo, a gente sentir um pouco isso. Por outro lado, né, a gente não pode esquecer, quem lembra lá no VEG Day, quando o João Paulo falou sobre a demanda, sobre os geradores, né, a VEG vem fazendo um investimento para aumentar a nossa capacidade de geradores para atender a demanda forte no mercado norte-americano. Gasparetti, com relação à parte de GC, de fato, né, a gente conseguiu construir aí uma carteira de pedidos importante. Como eu até comentei numa resposta anterior aqui na TV, um dos projetos que a gente anunciou para o mercado no final do ano passado, e é esse projeto que a gente está entregando agora, mas a gente tem mais alguns na sequência, tá? Então, a gente tem uma boa visibilidade para esse negócio ao longo agora do primeiro semestre, eventualmente entrando ali início do segundo semestre do ano, e o time comercial está trabalhando, eventualmente a gente pode ter novos pedidos aí para complementar essa carteira para o segundo semestre do ano, tá? Lembrando que aqui a parte de GC, a gente considera, né, como projetos de ciclo longo, mas não são projetos tão longos assim, né? Então a gente trabalha com um horizonte de tempo aí talvez de 6 a 8 meses entre a entrada de pedido e a gente conseguir começar a implementar e eventualmente entregar esses projetos, né? Então, entrando mais alguma coisa agora ao longo dos próximos meses, a gente ainda tem tempo de entregar dentro do ano de 2025. Legal, maravilha, senhores. Obrigado. Bom dia. A próxima pergunta vem do André Mazzini, do Citi. André, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, André. Bom dia, Rodrigues e Salgueiro. Obrigado pelo call. Duas perguntas. A primeira sobre a parte de armazenagem e BESS. Se vocês pudessem dar um update sobre os leilões de armazenagem de energia que estão programados para esse ano de 2025, e se no futuro essa parte de armazenagem ela pode ficar tão importante quanto a parte de geração, transmissão e distribuição, né? Seria então um A no GTD, GTDA, né? Assim, tão importante quanto as outras três. Essa é a primeira. E a segunda sobre transformadores. O preço spot atual parece alto. Então, a pergunta é quando esse preço spot alto vai bater nas margens do jeito mais importante e se faz sentido focar em transformadores que tenham entregas mais curtas para se beneficiar desses preços atuais que, de fato, estão altos. Obrigado.
Oi, Mazini, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao BES, é um negócio que a gente vem já desenvolvendo há algum tempo, né? A gente tem participado de alguns projetos importantes de P&D aqui no Brasil e também atuando em alguns projetos nos Estados Unidos, né? Com relação à potencialidade, né, desse mercado, a gente acredita muito no desenvolvimento dele, né, no médio e longo prazo. Então, sim, tem a possibilidade de ser um mercado importante daqui a alguns anos. Mas a gente precisa ver uma demanda mais estruturada, né, ou uma demanda mais recorrente. E uma forma disso acontecer eventualmente com os leilões de reserva de energia, onde o próprio governo já vem debatendo há algum tempo, até com a afirmação de que o BES vai entrar no leilão deste ano, mas, de fato, a gente ainda não tem nada público ou definido com regras, tamanho, volume, datas e tudo mais, né? Então, a gente está acompanhando de perto. Acho que o desenvolvimento, a entrada desses projetos no leilão seria bastante positiva, né, para o desenvolvimento desse segmento, mas a gente tem atuado e trabalhado também em todas as outras frentes, né? Então, estamos trabalhando, desenvolvendo a tecnologia e preparados para endereçar o mercado assim que as oportunidades elas aparecerem. Oi, André. E falando sobre a tua pergunta de transformadores, acho que é importante pontuar que, ao longo dos últimos anos, a WEG tem investido bastante para cada vez mais oferecer um portfólio completo de produtos para os nossos clientes, né? Obviamente, como a gente pode constatar agora, é um momento fantástico de demanda por transformadores, consequentemente, leva a um diferencial de preço, de precificação em margens, mas a WEG não tem uma estratégia não em focar um determinado produto com melhor margem, mas sim cada vez mais ganhar participação de mercado, tendo capacidade de fornecer cada vez mais um portfólio mais abrangente para os nossos clientes. Nós fizemos aí recentemente, alguns anos atrás, a aquisição da Baltor, que é um tipo de transformador muito específico de medição, transformador de potência de TP e TC, transformador de corrente, né? Que é completamente diferente do transformador de força que a gente vê instalado aí em fabricação na WEG, mas é um mercado que tem muitas oportunidades para a WEG. Essa empresa, basicamente, só um exemplo, ela trabalhava fornecendo para o mercado doméstico, ela não tinha capacidade. A WEG anunciou recentemente um investimento importante, praticamente para dobrar a capacidade, para a gente começar a atuar no mercado internacional. Então, a nossa estratégia é cada vez mais desenvolver um portfólio completo para ganhar ainda mais participação de mercado e, obviamente, trabalhando internamente nas questões operacionais para entregar margens muito saudáveis. Claríssimo, obrigado, time. Bom dia. A próxima pergunta vem do Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Vitor, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. A gente tem uma pergunta com relação ao começo de 2025, né? Acho que vocês exploraram bem o outlook para 2025, mas pensando mais no curto prazo, se vocês puderem comentar um pouco, né, como é que está a entrada de pedidos de motores comerciais e appliance aqui no mercado doméstico, e daí olhando os Estados Unidos, né, vocês puderem comentar um pouco como que está a entrada de pedidos para transformadores, né, nesse ali final de janeiro, né, e fevereiro, e como que a gente consegue fazer uma leitura disso para a questão de backlog, né, no mercado americano, quão longo que está o backlog lá. Obrigado. Oi, Vitor, bom dia. Com relação à entrada de pedidos, de forma geral, tá? Acho que a gente não teve nenhuma grande mudança. A parte de ciclo curto, até pela natureza, né, e por esse horizonte de tempo ele ser mais curto, a gente pode ter algumas oscilações, né? A gente viu, principalmente motores comerciais e appliance, né, que você mencionou. O quarto trimestre foi um bom crescimento, mas foi um crescimento menor do que o que a gente vinha entregando nos últimos trimestres, né? Então, é natural esse tipo de oscilação, mas o que dá para dizer, assim, de forma geral, a entrada de pedidos ciclo curto e também ciclo longo, ela mudou pouco no início do ano agora, tá?
Obviamente, você tem, depois, se for qualificar, né, por geografias, você pode ter algumas mudanças, né? Então, a gente já vem falando sobre a Europa há algum tempo e está dando alguns sinais ali de desaceleração, mas, no geral, tirando esse ponto específico de Europa, eu diria que o restante dos negócios continua mais ou menos parecido com o que a gente observou ao longo do ano passado. Falando especificamente de TID Estados Unidos, que foi a segunda parte da pergunta, esse mercado está bastante aquecido, né, como o André colocou aqui numa resposta anterior. A carteira de pedidos, né, ela está relativamente longa, eu diria que até mais longa do que usualmente, né? Então dá para dizer que a gente está com uma carteira aí praticamente fechada já para esse ano e uma boa parte da carteira do ano que vem também já dentro de casa. E a atividade e a procura ela continua bastante aquecida, né? Dado as restrições de capacidade do mercado em atender a demanda, esse movimento ele continua aquecido. E é por isso que a gente anunciou, né, todos os investimentos que foram anunciados aí ao longo do ano passado, com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva. E aí tem investimentos em T&D acontecendo praticamente em todas as geografias, mas o mais importante acontecendo no México para a gente atender essa boa demanda da América do Norte. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Marcelo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, obrigado pelas perguntas também. Primeiro, se pudesse dar um pouco mais de detalhe da parte de equipamento industrial no mercado doméstico, né? Esse quarto tri acabou sendo aí o maior crescimento percentual aí que a gente viu, né, ao longo dos últimos 6, 7 quartos, então entender aqui se for um pouco mais sazonal, enfim, ou se a gente pode esperar esse nível melhor, né, vis-à-vis que também a situação econômica do país não está em grande forma, o que esperar para 25. E a segunda pergunta, né, sobre México, né, é o maior parque fabril de vocês fora Brasil, tem bastante expansão e tem todo esse noise de tarifa, né, enfim, obviamente ninguém sabe quando vai vir, como vai vir, a alíquota, mas entender se isso cria uma pressão, aí uma discussão de se o México deveria ser, de fato, a segunda maior região produtora, como é que vocês pensam aí esse parque fabril, né, os investimentos, né, não os que já iniciaram, mas os investimentos marginais aí, em termos de diversificação geográfica. São essas duas. Obrigado, gente. Mota, bom dia. Com relação à primeira pergunta, de fato, a performance aqui no Brasil, né, no quarto trimestre em equipamentos eletroeletrônicos industriais, ela foi bem positiva, né, um crescimento ali de 14,3%. E o que a gente vê aqui é uma boa demanda, né, de toda a parte de ciclo curto. E aí a gente tem a parte de motores industriais, a parte de redutores e automação, performando relativamente bem, né? Acho que é só importante pontuar aqui, né? Até respondi numa pergunta anterior aqui com relação a preço, né? A gente fez uma recomposição de preço para o negócio de motores no final do terceiro trimestre do ano passado, né? Então a gente tem esse componente aqui que ajuda também. E a gente tem toda a parte de ciclo longo que continua performando bem, né? Então, os motores de média e alta tensão, a parte de painéis de automação, principalmente ligada aos projetos da indústria de commodities, né? Seja óleo e gás, a parte de mineração ou até mesmo projetos de água e saneamento. E acho que só para complementar, é importante dizer que parte dos novos negócios também entram aqui, né? Então, toda a parte de mobilidade elétrica, com estações de recarga, powertrain e também os desenvolvimentos que a gente vem fazendo ali de packs de bateria, entra aqui e esses negócios eles estão apresentando um bom crescimento, né? Então, eles compõem esse crescimento aqui do trimestre e essa melhor performance que foi observada no quarto tri. Oi, Mota, e com relação a México, né, acho que é bom pontuar que nós estamos aí num momento que falta muita informação, né, e é difícil ter um posicionamento com tantas incertezas, né, mas claramente, né, a VEG no México é importante, um polo importante industrial para a VEG, não só com relação para exportação, mas também para o mercado local. Então, a gente não tem nenhuma mudança de posicionamento com relação a México. Os investimentos anunciados vão seguir.
Eu acho que a gente já viu aí momentos que, eventualmente, você pode ter uma taxação e depois você pode ter um ajuste com relação a isso. Eu acho que a gente não tem nenhuma informação nesse momento para que justifique uma mudança de posicionamento da companhia. Então, os investimentos que a gente anunciou no México, tanto a nova fábrica de transformadores, fábrica de tintas líquidas, redutores, verticalização extremamente positivo quando a gente fala aí dos ativos da Marathon, que a gente tem também lá em Monterrey, mesmo nos Estados Unidos. Nesse momento, nada muda com relação ao nosso posicionamento sobre o México. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do Alberto Valério, UBS. Alberto, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Rodrigues, Salgueiros, obrigado aí por pegar a minha pergunta. Mais um follow-up aí na pergunta do Mota aí. A gente já tem 2/3 aí do primeiro tri, se vocês viram alguma desaceleração aqui no mercado brasileiro, a gente tem ouvido falar que o PIB está dando uma segurada. E dos Estados Unidos, né, eu acho que por mais que o crescimento anual lá, ou do mercado estrangeiro foi bem forte aí, mas o tri contra tri decepcionou um pouco aqui versus as nossas estimativas, ao contrário do mercado doméstico para Industrial Motors e Automation, né? Então, se teve alguma coisa aí no quarto tri que a gente deve ver essa retomada de um crescimento mais acelerado aí para frente. Obrigado pela oportunidade. Alberto, bom dia. Com relação à dinâmica agora, início do ano, né, até comentei na resposta anterior, a gente não viu nenhuma grande mudança, tá? Então, a dinâmica de carteira, entrada de pedidos, tanto ciclo curto quanto ciclo longo, mais ou menos com a mesma tendência. Com relação aos Estados Unidos, a gente já explorou alguns fatores aqui, né, também, mas o que aconteceu principalmente no quarto trimestre, né, a gente atividade, principalmente demanda de ciclo curto, desacelerou um pouquinho e aí provavelmente, né, impacto, não dá para dizer que é um impacto, mas questões do mercado ali pelas eleições, indefinições e até esperar o cenário ser definido. E a gente teve uma dinâmica de T&D que ela está bastante positiva, né? Ela continua muito boa, mas que eventualmente a gente pode ter alguma oscilação de tri a tri, dependendo das entregas e como é a performance e principalmente dependendo do tipo de projeto que está sendo entregue dentro do trimestre, né? Então, basicamente esses dois fatores. A gente não tem nenhuma grande preocupação, né? Estados Unidos, acho que é um mercado super importante, é o maior mercado da companhia fora do Brasil, e as perspectivas para o ano de 2025 são bastante positivas, né? Então, o T&D deveria continuar crescendo num ritmo positivo e a gente espera aí uma retomada dos negócios de ciclo curto ao longo desse ano. Perfeito, muito obrigado. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaria de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais da companhia. Por favor, André, pode prosseguir. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês e desejo um excelente dia a todos. Muito obrigado. A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um excelente dia.